Muito bem, aquele abraço para você que nos acompanha. Estamos começando aqui mais um Mentes Pensantes e o tema de hoje é processos de maturidade. Se você observar, nas semanas anteriores a gente já falou de identidade, já falou de propósito e agora é como se fosse essa trinca que são assuntos praticamente interligados. Agora a gente vai falar desses processos, destas fases, desse tema que nós batizamos como processos de maturação. E por que eles são importantes, meu caro amigo Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Aislan, para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez para poder servir vocês, igualmente eu falei no outro programa, né? Aos meus amigos que estão aqui. É muito bom estar aqui com vocês novamente. E quando se fala em processos de maturidade, se fala em consolidação de vida, sabe? Porque os processos, eles nos conduzem a viver coisas maiores. Eles nos conduzem, de fato, a viver uma vida madura, uma vida consciente daquilo que a gente vai fazer. E quando se fala em processos, se fala muito em transição. Eu sempre gosto de analisar processos como uma lagarta que vai se tornar uma borboleta, né? Então, o destino final dela é ser uma borboleta. Mas para ela se tornar uma borboleta, ela passa pelo casulo, que é um processo de extremo sofrimento para a lagarta, para ela se tornar de fato uma borboleta. Então, quando se fala em processo, se fala muito em destino também. Roberto está pronto para falar de processos de maturidade? Seja bem-vindo. Boa noite a todos, os amigos também. Processos, essas fases, né? Elas agem em tempos diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes. Às vezes a fase da Fernanda não é a mesma fase que eu estou, não é a mesma do Pedro. Então eu entendo assim que aceitar o processo, respeitar, não é nem aceitar, é respeitar o processo, é fundamental para que eu chegue num destino. Muito bem. Fernanda, seja bem-vindo. Tema de hoje, processos de maturidade. Obrigada, Aislan. Boa noite, meus amigos. É uma honra estar com vocês em mais um programa. Aislan, boa noite, pessoal de casa. Espero que curtam o nosso debate aqui sobre processos. Manifestem-se, né, pessoal? Exatamente. Sempre comentem, Debatam, fiquem à vontade. A gente vê todo mundo que cochicha depois aí nos comentários. Exatamente. Joga lá no grupo, Jesus, não sei em que processo estou, meu Deus, onde estou, para onde vou? Nesse sentido. Aislan, processos. Eu acredito que existem, a gente precisa mais uma vez identificar em que processo se encontra para que a gente não se compare. Né? Não queira comparar, como a gente comentou nos bastidores, o meu capítulo 2 com alguém que está no capítulo 7 de um livro. Né? Então, eu acredito que quando o assunto é processos, a gente tem uma variedade de possibilidades de análise, sabe? Mas o que identifica e faz diferença é justamente eu saber em que processo da vida eu me encontro para que eu não compare. Existem processos mais dolorosos, existem processos mais tranquilos, existem etapas da vida mais tranquilas, né? Eu resumiria que, pensando nos processos da minha caminhada até aqui, talvez o adultecer me pegou assim valendo, sabe? Quando você deixa de ser filha para ser a adulta que sai de casa, sabe? Então, talvez você esteja nesse momento da tua vida. Se eu fosse fazer um resumo em relação aos processos da minha, eu sinto que um rompante muito grande foi do adultecer. Essa sensação que não necessariamente tem uma idade, sabe? A maioridade, não. É o sentimento de adultecer. Meu Deus, virei adulto, o que eu faço? Agora quem paga minhas contas sou eu. Mas você sabe, Fernanda, me vem a seguinte pergunta. Nós vivemos numa sociedade que julga que determinados processos devem acontecer em determinadas épocas. Eu me refiro a terminar o ensino médio, tem que fazer uma faculdade. Próximo passo. Próximo passo seria casar. O ideal é ter filho no momento X. O ideal existe uma sociedade que meio que tabula etapas nas nossas vidas, nos impõe isso como se fosse isso certo, rotula.
Existe, e a gente vem de uma comparação muito grande aos processos de gerações anteriores. Sim. Porque aí, quem nunca viu, hoje em dia tem até meme na internet de meu pai com a minha idade já tinha carro, casa, 30 filhos, não sei o quê. Os comparativos. Exatamente. Então a sociedade ela acaba impondo, e mais uma vez, a gente volta nos temas anteriores. Se a gente não tiver segurança de quem é, Se para você não onde tem vai, a identidade bem definida, não tem o Exatamente. propósito, você bambeia, embarca nessa você e bambeia e te é sufoca. um elemento a mais que te deixa perdido. A cobrança te sufoca. Realmente você percebe, você acaba pontuando todas as pessoas de modo linear, sendo que não existe, né? Como se eu precisasse necessariamente terminar o ensino médio, casar, ter filhos, constituir família, ter a minha casa. E hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Tá, tudo bem. Então, Pedro e Roberto, então significa que cada pessoa tem o seu tempo desse processo acontecer? Eu gosto da ideia... A fase para você pode ser uma, para mim pode ser outra. Eu gosto da Sim. ideia de pensar na perca de um ente querido, um luto. Existe um tempo do luto. Existe um tempo. Sim. E aí essa fase, essa palavra que eu usei anteriormente de respeitar o processo, respeitar a fase, eu entendo isso como fundamental e necessário, né, dentro dessa maturidade. Se a fase é de choro, então eu preciso chorar. Às vezes se perde muito no processo, por quê? Porque eu estou no tempo de choro, mas eu quero, dentro desse processo que a Fernanda falou de comparação, eu quero sair para dar risada, eu quero sair para me alegrar, mas eu não estou no tempo. Você acaba atropelando uma fase importante, né? Isso. Às vezes você está vivendo até naquela etapa, parece que tudo te humilha, parece que tudo te machuca, parece que tudo te fere. Mas isso é fundamental, essa lagarta que vai se tornar uma borboleta. E nesse momento, de repente, ela está dentro desse casulo. E não tem nada errado, o mundo não está errado, as pessoas não estão erradas. Mas esse processo onde eu estou mais sensível a algumas coisas, eu preciso viver eles. Eu preciso viver essa etapa, eu preciso viver essa fase. Isso vai me tornar mais forte depois. Quando eu vou tentando pular a fase, é como uma criança pré-adolescente e já chega na adolescência, quer pular uma fase. Vai viver essa fase em algum outro momento da vida. Ô, Evandro, vem para mim aqui. Toca aqui, você que está assistindo o programa, você que fala assim, estou vivendo hoje o que eu gostaria de ter vivido alguns anos atrás. Se você é desses, toca aqui. Pedro, e aí? Como explicar essas fases? Meu grande, eu sempre falo que só vive o processo efetivamente só vive o propósito efetivamente quem suporta o processo. Ótimo. Então vamos dar o exemplo de Aislan, né? Corta aí. Quando Aislan fala que ele entende que o propósito dele é ser pai. Olha o processo que ele suportou para isso, né? Então foram 10 anos onde a esposa estava estudando fora e nesses 10 anos houve abdicação de muitas coisas, né? Então eu sempre falo que e para você que está aí, é até desanimador para você, mas processos exigem sofrimento. Ótimo. Viver processos é viver sofrimento mesmo, é sofrer. Porque os processos vêm para poder te ensinar. Sim. Não existe maturidade sem sofrimento, não existe maturidade sem suportar. Dor. E sabe, É dolorido. e sabe o que consola? Todo processo é dolorido. Sim. Todo processo é O dolorido. que te faz crescer é dolorido. Exatamente. E sabe o que consola? Que justamente por ser processo, ele tem etapas, estágios Tem e data. vai passar. Tem data. Né? Vai passar. Então eu me apego muito nisso, sabe? Não sei se você é de casa, mas o que consola... Sabe a frase de que só não há solução para a morte? Então, se é um processo, se é um estágio, e naquele momento você precisa passar por aquilo, por mais que pareça uma aprovação interminável, faz parte do teu processo, da tua caminhada. Né? Eu digo sempre assim, o deserto é do tamanho do teu entendimento. Sim. Quando eu tenho que ir para a Bíblia, né? Fica à vontade. Tranquilo. Está na roda para trazer esses exemplos também. Então, para Israel é 40 anos, para Jesus é 40 dias. Sim. Mas por quê? Porque por causa do entendimento. O que faz Israel ficar 40 anos? O seu entendimento. O que faz Jesus ficar 40 dias? O seu entendimento.
Então, o deserto é do tamanho do nosso entendimento. Se eu estou vivendo essa fase, ela diz que tem que ser assim, então eu tenho que simplesmente aceitar essa fase, aceitar esse processo, porque é isso que a Fernanda falou, eu sei que vai passar. Então, quanto menos eu lutar contra isso, quanto menos eu ficar tentando brigar com isso. E a gente identificar que deserto é lugar de passagem, gente. Ah, Pelo sim. amor de Deus, tem Excelente. gente que está numa fase difícil e insiste em permanecer na fase difícil, como se Fase aquilo não é fim, né? Exatamente, como se aquilo fosse o resumo da vida dela, Nem né? tudo também é deserto, né? Exatamente, Sim. deserto é lugar de passagem. A gente precisa de movimentação justamente para sair do deserto, para sair da fase difícil. Concorda? Sim, eu estou fazendo as conexões aqui, né? Inclusive, Eu faço as conexões que a pessoa com identidade definida, com propósito definido, Sim. aí ela vai buscar navegar tranquila neste processo de maturidade, porque Excelente. não existe nem bem nem mal que dure para sempre. Exatamente. E quando você Total. consegue encarar com um equilíbrio todas essas fases, a coisa anda. E veja, Aislan, como é importante, pessoal, vocês darem sequência nos nossos episódios, porque eles têm uma conexão. sequência, tem conexão. Então, vocês vão perceber que muitas vezes a gente vai linkar com o episódio passado, vai dar um spoilerzinho do próximo. Então, é muito importante que vocês percebam esse link que a gente faz entre a identidade, que trouxe o assunto de propósito, e agora a gente debate o processo. Vocês vão lembrar de exemplos, provavelmente, com isso que eu vou falar. Eu tenho 2 compadres que são muito mais novos do que eu. Não lembro a idade exata, mas eu acho que se eu tenho 41, um deve ter 30, outro tem 27, ou 32 e 27, algo assim, sabe? E daí, obviamente, algumas conquistas minhas eu compartilho com quem eu gosto, e eles estão no meio das pessoas com quem eu gosto. E aí eu falo, cara, você está meio espantado, ou você está curtindo muito isso, o que eu posso te falar? Você vai conseguir muito antes do que eu. Nossa Senhora! Olha, eu estou curtindo isso aos 41 anos. Do jeito que eu te conheço, você tem 27, eu acredito que com 30 você já vai estar sobrando. Ótimo, Sim. ótimo. O Lucas trabalha comigo, ele vai perceber onde eu quero chegar com essa frase. Eu falo muito para ele. Ele tem um kit de livros que eu queria muito ter tido acesso com a idade dele. E eu comecei nessa busca por livros com fundamento com uma idade, né? Não era com 18, que é a idade dele hoje. Então, é justamente isso que você falou a respeito dos teus compadres. Eu vejo pessoas muito mais novas que eu e assim, buscando. Eu penso, meu Deus, como eu queria, e que bom que a pessoa está nessa busca. Então, imagine o que vai ser com a minha idade hoje, com 33, sabe? E isso é muito bacana. E, Ao invés de Israel, serão Jesus. A gente vai fazer a gente se questionar se a gente não era Israel nessa história ainda. Hã, Fernando? Verdade, E verdade. uma coisa interessante que eu queria contribuir com relação ao processo é que, e principalmente para pessoas que estão vivendo esse processo agora, né, é que o processo ele testa a nossa capacidade de suportar, sabe? Ele vai nos testando até em que ponto vai a nossa paciência, sabe? Para poder realmente viver o propósito, né? Então, no caso de pessoas que estudam para concurso, né? Até que ponto vai o seu desejo de ser um concursado? E em vários outros exemplos, né? Então, o processo ele testa a nossa capacidade de suportar e ele cria expectativa para quando a gente vai viver o propósito efetivamente. Você precisa visualizar a obra pronta, né? Então, Sim. só visualiza a obra pronta quem acredita no milagre. Eu me né? lembro mesmo que quando eu cheguei aqui em Mangueirinha, há 3 anos atrás, eu vivi, assim, vários processos em todas as áreas da vida, que chegou momentos que eu falei, meu Deus, já chega, já tá bom, porque eu não estou aguentando mais, no sentido de dor, de sofrimento. Só que hoje eu olho para trás e falo, poxa, eles foram extremamente necessários para que eu estivesse aqui agora falando. Exatamente. Então, talvez você que está aí não veja, não contemple a linha de chegada ou a visão, mas saiba que fase não tem fim. Fase não é fim, né? Então, com certeza vai passar. Sensacional. A gente pode navegar com tranquilidade em vários exemplos quando você fala de respeito a processos de maturidade, fases da vida, né? E
Não é uma regra, né? Não é uma regra padrão, longe disso, né, Fernanda? Não. É como você citou, né? Tem jovens promissores que de repente conquistarão o que a gente conquistou Nossa, com muito mais sem velocidade. dúvida. E a facilidade de Assim acesso como tem hoje em aqueles dia, né? que talvez não conseguirão os resultados que você obteve, mesmo com esforços semelhantes. Aí vai depender da busca. Mais uma vez, a gente Intensidade. entra na intensidade da busca. É né? fome, tem que ter fome. Exatamente. Mesmo. Se não tiver fome, Eu me vejo conversando utilizando o Lucas como exemplo de novo, eu me vejo conversando com ele sobre, a gente está lendo o mesmo livro agora, sabe? E eu me vejo conversando com um menino de 18 anos, e ele com a mente assim, ó, nossa, e eu com 18 anos ali, pensando, Senhor... Chupando o dedo. Exatamente, sabe? É isso mesmo. Não, então é muito bacana porque o acesso está muito maior hoje em dia. Mas você precisa ter vontade na busca, sabe? Precisa ser curioso, né? Sim, mas uma coisa interessante, importante, mesmo que haja essa velocidade que eles têm hoje, uma coisa que a gente precisa entender, Pedro citou aqui do suportar, da dor, do sofrimento. Em algum momento dessa trajetória, pode ser mais veloz, pode ser mais rápido, pode acontecer que alcance mais cedo algumas coisas, mas não tem como fugir em algum momento da dor. Não tem como fugir em algum momento desse sofrimento. E aí, não é nem o quanto eu conquisto, mas é que tipo de estrutura eu vou ter no momento que isso acontecer. Boa. Qual que é o fundamento? Sim. Né? Estar preparado, né? Isso. Porque vai acontecer. Sim. Porque isso vai acontecer. Sim. E se Porque você... não está no campo das minhas conquistas. Isso não está no campo das minhas conquistas. As minhas conquistas não definem isso. Em algum momento eu vou passar por fases, em algum momento eu vou passar por processos dolorosos, e as minhas conquistas, minhas medalhas, os meus títulos não vão servir para nada. O esporte é muito rico, né? E não tem como a gente não trazer um exemplo ligado ao esporte. É como aquele menino de favela que explode no futebol. Sim. Do nada ele é um milionário. Ele passa a ganhar coisas inimagináveis. Como cobrar que um atleta desse tenha um bom comportamento, não se iluda com os prazeres da vida? Fases foram atropeladas, né, Aislan? Citando esse exemplo que Isso se encaixa no que você fala, aí. né? E no esporte, sem dor, sem ganho. Hoje você pega, não é muito comum. Aí vem a frase, sem dor, sem ganho. Né? Basta abrir a internet, é muito comum hoje você ver vários artistas vivendo um estado de depressão, de não querer sair para fazer show. Esgotamento. Esgotamento, porque entrou dentro de uma rotina que não vinha como costume, dentro dessa rotina, e de repente uma demanda, e aí o corpo começa a adoecer, a cabeça começa a adoecer, e não consegue vencer essas fases, não consegue vencer esse processo, até porque não foi ensinado. Agora você vai lá alegrar 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, mas você mesmo não está alegre com você. Sim. E a maioria dessas fases são em busca de algo que te traga um retorno financeiro. E em determinada fase da vida você vai chegar num momento que vai perceber que o dinheiro não é tudo. Sim. E que algumas corridas foram em vão, né? Sim. E isso também é uma coisa assim, que tem gente que tem tanta coisa, né? Sim. Tem gente, como é que fala aquela frase? Tem gente que tem tanto dinheiro. É tão rico que é tão pobre que só tem dinheiro, não é isso? Isso. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Exatamente. É porque o dinheiro é agregar valor ao mundo, né? De maneira específica. Então, se eu acho uma necessidade, preencho ela para o maior número de pessoas possível, eu vou acumulando dinheiro nessa jornada, né? Só que o dinheiro, a cifra em si, ela não determina outras questões, né? E principalmente essa questão que o Roberto falou sobre estrutura, isso é sensacional, porque eu tenho a oportunidade de conversar com muitos jovens que inclusive estão muito acelerados em comparação a nós, mas eles não têm estrutura. Então eles aceleram os processos, ao passo que alguns vão ter muito resultado, muito mais do que nós tivemos nessa idade, outros se perdem no caminho por não terem a estrutura certa. E veja, Pedro, a clareza do processo em que você se encontra e de qual é o próximo passo não te blinda da dor, como o Roberto falou. Não. Todo né? o processo é dolorido. E aí entra o questionamento.
meu Deus, fiz tudo certinho, eu entendi aqui por que eu estou passando por isso. Sim. Aí a gente pode puxar para questões de que em cada processo você precisa ter algo maior para se apegar. Você em casa chama de Deus. Eu me apego a Deus, sabe? Porque aí, nessa ilusão de estar blindado, mesmo fazendo tudo certo, é que a gente precisa ter segurança de quem vai amparar no momento da dor, né? Porque, utilizando agora um gancho em relação a me apegar a Deus, uma vida com Deus não significa que eu vou estar livre de problemas, pelo contrário, sabe? Sim. É alguém que vai sustentar durante o processo se trata de um alicerce, né? Exatamente. Você tem um fundamento. E quando se fala em viver grandes coisas, viver grandes projetos, se fala em fundamentos bem definidos, né? Eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 19 anos, que um homem, ele me parou assim e falou: você vai viver muitas coisas boas, mas você vai passar por muito sofrimento. Porque hoje, o conhecimento que você tem está muito aquém da sua capacidade de suportar aquilo que você vai viver. Veja só. E eu olhei assim para ele e falei: sério? Ele falou: sério. Você vai viver muito mais sofrimento para um dia você realmente viver grandes coisas. Veja só. E aquilo me marcou, eu tinha 19 anos. E Pedro, e como a gente precisa ter a escuta aguçada para buscar gatilhos de você com 19 anos para trazer para um podcast hoje, em 2023, né? Sim. Não. Veja só, Tiago Brunet utiliza um termo chamado zona de expulsão. 24 já, tá? 24, perdão, gente, verdade. Não, eu estou naquela vibe do carnaval. Evandro, vou precisar da tua ajuda. Zona de expulsão. Tiago Brunet traz esse termo em um dos livros dele. E zona de expulsão é justamente, às vezes, quando a gente insiste em estar estacionado em um processo. E aí geralmente, quando ele usa o termo zona de expulsão, é algo que te arranca de lá. E arrancando, geralmente é na dor. E aí, só depois desse processo concluso, você vai entender o quanto contribuiu, né? Adivinhe, pessoal, a conversa está boa, mas acabou. A prosa E olha, boa, você que nos assiste, por favor, não hesite em colocar aí que fase da vida que você está. Olha, fica à vontade, compartilhe conosco, né? Se superou algumas coisas, se está numa fase legal, se o melhor está por vir e assim por diante. Beleza, gente? Um abraço, valeu. Beleza. Sede de quero mais, então semana que vem estaremos de volta. Um abraço, até. Tchau. Até mais, gente. Uhul.